O relógio na parede da recepção marcava que era quase meia-noite, quando o Dr. Rafael entrou no hospital pela primeira vez. O jovem médico, recém-formado, segurava uma pasta de prontuários e tentava disfarçar a tensão com um sorriso educado. O Hospital Santa Isabel, localizado em uma pequena cidade no interior de São Paulo, tinha a reputação de ser tão antigo quanto a própria fundação do município. Suas paredes de tijolos expostos, marcadas pelo tempo, pareciam sussurrar histórias que ninguém se atrevia a contar. Rafael sentiu um calafrio ao atravessar o longo corredor que levava à ala de emergências. O som de seus passos ecoava, e a iluminação fria das lâmpadas fluorescentes tremeluzia ocasionalmente, como se o próprio prédio estivesse vivo e observando. É só o nervosismo, pensou Rafael, tentando diminuir a ansiedade que já lhe era evidente. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com olhos cansados e um sorriso apagado, lhe entregou um crachá. Primeira noite, né? Perguntou sem muita empolgação. Rafael confirmou com um aceno. Ela o observou por alguns segundos antes de acrescentar em um tom baixo: se precisar de algo, me chame. As noites aqui podem ser movimentadas. O jovem médico tentou rir, mas o som saiu seco e pouco convincente. Ele seguiu para a sala dos médicos e encontrou o plantão quase deserto. Apenas um enfermeiro estava presente, folheando uma revista velha. Boa sorte, disse o homem sem levantar os olhos. Pouco depois da meia-noite, o primeiro paciente chegou. Uma mulher idosa, trazida por um vizinho que a encontrou caída em casa. Senhora Beatriz, informaram. Os olhos da paciente estavam arregalados e ela murmurava palavras desconexas, como se estivesse em um transe. Rafael se apressou para examiná-la, mas algo no olhar vazio da mulher fez sua mão hesitar. Ela está desidratada e em choque, diagnosticou, mas uma inquietação profunda crescia em seu peito. Conforme a noite avançava, a condição da senhora Beatriz piorava. Rafael e a equipe fizeram o possível, mas às 3h43, o monitor cardíaco disparou o alarme. Tentaram reanimação, mas sem sucesso. A paciente foi declarada morta. Rafael sentiu um peso esmagador. Era sua primeira perda como médico, e ele ficou alguns minutos parado ao lado do corpo, tentando digerir a sensação amarga do fracasso. Quando ele finalmente saiu da sala para informar a recepção, notou que o corredor estava estranhamente silencioso. O som dos ventiladores industriais e o zumbido das lâmpadas haviam desaparecido. De volta à sala, o corpo da senhora Beatriz não estava mais lá. Rafael piscou, incrédulo, e sentiu o pânico subir à garganta. Não havia como alguém ter movido o corpo em tão pouco tempo. As câmeras do corredor, que deveriam registrar qualquer movimento, mostravam apenas estática. A temperatura na sala parecia ter caído, e Rafael percebeu, pela primeira vez naquela noite, que estava completamente sozinho. O relógio na parede da recepção marcava que era quase meia-noite, quando o Dr. Rafael entrou no hospital pela primeira vez. O jovem médico, recém-formado, segurava uma pasta de prontuários e tentava disfarçar a tensão com um sorriso educado. O Hospital Santa Isabel, localizado em uma pequena cidade no interior de São Paulo, tinha a reputação de ser tão antigo quanto a própria fundação do município. Suas paredes de tijolos expostos, marcadas pelo tempo, pareciam sussurrar histórias que ninguém se atrevia a contar.
Rafael sentiu um calafrio ao atravessar o longo corredor que levava à ala de emergências. O som de seus passos ecoava, e a iluminação fria das lâmpadas fluorescentes tremeluzia ocasionalmente, como se o próprio prédio estivesse vivo e observando. É só o nervosismo, pensou Rafael, tentando diminuir a ansiedade que já lhe era evidente. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com olhos cansados e um sorriso apagado, lhe entregou um crachá. Primeira noite, né? Perguntou sem muita empolgação. Rafael confirmou com um aceno. Ela o observou por alguns segundos antes de acrescentar em um tom baixo: se precisar de algo, me chame. As noites aqui podem ser movimentadas. O jovem médico tentou rir, mas o som saiu seco e pouco convincente. Ele seguiu para a sala dos médicos e encontrou o plantão quase deserto. Apenas um enfermeiro estava presente, folheando uma revista velha. Boa sorte, disse o homem sem levantar os olhos. Pouco depois da meia-noite, o primeiro paciente chegou. Uma mulher idosa, trazida por um vizinho que a encontrou caída em casa. Senhora Beatriz, informaram. Os olhos da paciente estavam arregalados e ela murmurava palavras desconexas, como se estivesse em um transe. Rafael se apressou para examiná-la, mas algo no olhar vazio da mulher fez sua mão hesitar. Ela está desidratada e em choque, diagnosticou, mas uma inquietação profunda crescia em seu peito. Conforme a noite avançava, a condição da senhora Beatriz piorava. Rafael e a equipe fizeram o possível, mas às 3h43, o monitor cardíaco disparou o alarme. Tentaram reanimação, mas sem sucesso. A paciente foi declarada morta. Rafael sentiu um peso esmagador. Era sua primeira perda como médico, e ele ficou alguns minutos parado ao lado do corpo, tentando digerir a sensação amarga do fracasso. Quando ele finalmente saiu da sala para informar a recepção, notou que o corredor estava estranhamente silencioso. O som dos ventiladores industriais e o zumbido das lâmpadas haviam desaparecido. De volta à sala, o corpo da senhora Beatriz não estava mais lá. Rafael piscou, incrédulo, e sentiu o pânico subir à garganta. Não havia como alguém ter movido o corpo em tão pouco tempo. As câmeras do corredor, que deveriam registrar qualquer movimento, mostravam apenas estática. A temperatura na sala parecia ter caído, e Rafael percebeu, pela primeira vez naquela noite, que estava completamente sozinho. Rafael tropeçou para trás, suas mãos tremendo ao se apoiarem na parede fria. O som da voz ecoava em sua mente, cada palavra ressoando como um grito abafado. Ele olhou novamente para o nome gravado na parede e sentiu a garganta se fechar. Era impossível, uma alucinação. Isso tinha que ser fruto do estresse e do cansaço. Mas o silêncio opressivo do necrotério dizia outra coisa. Saindo da sala quase cambaleando, Rafael correu pelos corredores em busca de alguém, qualquer pessoa, que pudesse oferecer explicações. Mas o hospital estava deserto. As poucas luzes que ainda funcionavam piscavam como velas à beira de se apagarem, e o ar estava mais pesado, impregnado com um cheiro metálico de sangue e ferrugem. Ele chegou à ala de internação, esperando encontrar enfermeiros ou pacientes, mas a cena que o aguardava fez seu estômago revirar. As camas estavam vazias, as cortinas balançando suavemente como se um vento invisível passasse por ali. Alguns monitores cardíacos ainda estavam ligados, emitindo bipes regulares, mas os quartos estavam completamente desocupados.
Rafael parou em frente a um dos leitos, onde um prontuário pendurado revelava o nome de um paciente que ele mesmo havia admitido mais cedo naquela noite. Desapareceram, murmurou enquanto sua mente lutava para aceitar o que seus olhos viam. De repente, ele ouviu um som distante, algo entre um grito abafado e um gemido. Vinha do andar superior, da ala de isolamento. O som era acompanhado por passos pesados e lentos, como se algo enorme estivesse se movendo por ali. Rafael sentiu o impulso de fugir, mas algo mais forte o obrigava a seguir em frente. Ele subiu as escadas, cada degrau rangendo como um aviso. Quando chegou ao topo, encontrou a porta para a ala de isolamento entreaberta. Lá dentro, o corredor era iluminado apenas por luzes de emergência avermelhadas que criavam sombras ondulantes nas paredes. O som do gemido crescia, e ele percebeu que vinha do último quarto. Caminhando lentamente, cada passo parecia ecoar como um trovão em seus ouvidos. O suor escorria pela testa, e o ar estava tão frio que suas mãos começaram a formigar. A porta do quarto estava entreaberta, e ele empurrou com cautela, revelando o interior. No centro da sala, uma figura estava de pé, de costas para ele. Era alta e magra, com movimentos espasmódicos, como se tivesse dificuldade para permanecer de pé. O cabelo grisalho e despenteado caía sobre os ombros, e Rafael reconheceu imediatamente. Era Beatriz. Não pode ser. Ele sussurrou, sua voz falhando. Beatriz virou a cabeça lentamente, revelando um rosto que não deveria existir. Seus olhos estavam completamente negros, como dois buracos que sugavam a luz. A boca se abriu em um sorriso impossível, mostrando fileiras de dentes quebrados e irregulares. Ela deu um passo à frente e Rafael foi tomado por um terror paralisante. Eles me levaram. Ela sussurrou, sua voz ecoando como se fosse composta por 1000 vozes diferentes. Agora eles querem você. Antes que ele pudesse reagir, Beatriz desapareceu em um piscar de olhos, como uma sombra sendo consumida pela escuridão. O quarto estava vazio novamente, mas Rafael sentiu algo atrás de si. Ele se virou lentamente e viu ao fundo do corredor algo que fez seu sangue gelar. Uma forma escura, enorme e grotesca, rastejando em sua direção. Ela parecia composta de corpos entrelaçados, mãos e rostos se contorcendo em agonia. Os gemidos começaram novamente, agora mais altos e desesperados. Rafael correu, seu coração batendo freneticamente, enquanto o som da criatura o seguia, ecoando por todo o hospital. Ao descer as escadas, ele percebeu que o hospital parecia mudar ao seu redor, os corredores se alongando e torcendo, como um labirinto sem fim. Ele não sabia para onde ir. Tudo que sabia era que fugir talvez já não fosse uma opção. Rafael correu até seus pulmões queimarem. Mas os corredores pareciam não ter fim. Por mais que dobrasse esquinas e descesse escadas, o hospital continuava a mudar, moldando-se em um labirinto opressor. O som da criatura, um misto de gemidos e arranhões, nunca se afastava o suficiente para lhe dar alívio. Era como se o lugar inteiro estivesse vivo, empurrando-o em direção a algo inevitável. Depois do que pareceu uma eternidade, ele encontrou abrigo em uma pequena sala de arquivo. Trancou a porta, empilhando uma cadeira contra ela para se sentir minimamente seguro. O silêncio momentâneo permitiu que ele respirasse,
Embora o ar estivesse denso e frio, carregado com o cheiro de papel velho e mofo. A sala era apertada, iluminada por uma única lâmpada fraca no teto. As paredes estavam cobertas por estantes abarrotadas de fichários e pastas antigas, algumas tão envelhecidas que pareciam prestes a se desintegrar ao toque. Rafael sentou-se no chão, o coração ainda martelando, tentando recuperar a sanidade. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Seus olhos se voltaram para os arquivos e uma ideia surgiu em sua mente. Talvez houvesse algo ali que explicasse os acontecimentos da noite. Ele se levantou e começou a vasculhar as pastas, suas mãos tremendo enquanto folheava registros de décadas passadas. Muitos eram relatórios médicos comuns, mas outros traziam histórias perturbadoras. Um dos arquivos chamou sua atenção imediatamente. Era o prontuário de Beatriz, datado de 5 anos antes. Ele abriu e encontrou anotações feitas por um médico que já não trabalhava mais no hospital. A paciente havia sido internada várias vezes, sempre relatando visões de entidades que perseguiam os vivos. Os médicos diagnosticaram esquizofrenia, mas o relato da última internação era diferente. Ela havia dito algo que fez Rafael prender a respiração ao ler. O hospital é um portal. Eles vêm pela dor, pela culpa. Rafael virou a página e encontrou uma carta escrita à mão, aparentemente deixada pela própria Beatriz. A letra era irregular, como se tivesse sido escrita com pressa ou sob grande estresse. Ele leu as palavras em voz baixa. Se você encontrou isso, é porque eles já o escolheram. Eu tentei detê-los, mas falhei. Eles se alimentam dos que carregam o peso da culpa. Médicos, pacientes, todos que vêm aqui com suas almas partidas, são todos alimento para eles. Não há como fugir. Há apenas uma escolha, lutar ou aceitar. O coração de Rafael apertou. Aquilo explicava os desaparecimentos. Ele tentou reprimir a ideia, mas tudo fazia sentido. Os pacientes não estavam fugindo nem sendo removidos por alguém. Eles estavam sendo consumidos. Um som alto de arranhões na porta da sala trouxe Rafael de volta ao presente. Algo estava lá fora, tentando entrar. O jovem médico recuou, pressionando as costas contra a parede. A porta rangeu, as dobradiças protestando, e então o som cessou. O silêncio voltou, mas Rafael sabia que não duraria. Seus olhos caíram novamente sobre a carta. Na última linha, um endereço estava escrito: armazém abandonado, ala leste do hospital. Ele não sabia o que encontraria lá, mas não tinha muitas opções. Pegou a carta e os prontuários mais relevantes antes de abrir a porta com cuidado. O corredor estava deserto novamente, mas o ar parecia ainda mais pesado, como se algo invisível o observasse. Rafael seguiu as placas que indicavam o caminho para a ala leste, o som de seus passos ecoando como um tambor de guerra. Ele tentou ignorar as sombras que pareciam se mover pelos cantos de sua visão, sussurrando seu nome em vozes abafadas. Quando chegou ao armazém, encontrou a porta encostada. O ambiente estava tomado pela escuridão, e a única luz vinha de uma pequena janela quebrada no alto, por onde a lua projetava feixes pálidos e irregulares. Rafael empurrou a porta devagar, revelando um espaço amplo e vazio, com paredes cobertas de marcas negras que pareciam queimaduras.
No centro do armazém havia algo que chamou sua atenção imediatamente. Um círculo desenhado no chão, composto por símbolos que ele não reconhecia. Era grotesco e intrincado, como se tivesse sido feito por mãos em transe. Dentro do círculo, objetos estavam dispostos, fotografias antigas, amuletos de ferro e algo que parecia ser um frasco de sangue seco. Enquanto se aproximava, o ar ficou mais frio e a presença que o havia seguido por todo o hospital agora parecia estar ao seu lado. Ele sentiu uma mão invisível tocar seu ombro, fria e pesada, e uma voz familiar ecoou atrás de si. "Bem-vindo, doutor." O armazém parecia pulsar com uma energia invisível, uma força que apertava o peito de Rafael e fazia sua pele se arrepiar. Ele se virou bruscamente ao ouvir a voz, mas não havia ninguém ali. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era esmagadora, como se 1000 olhos invisíveis estivessem cravados nele. O círculo no chão parecia brilhar fracamente, uma luz doentia que pulsava em sincronia com o som de sua própria respiração entrecortada. O jovem médico sentiu um impulso irracional de se aproximar, como se algo além de sua vontade o empurrasse em direção àquele símbolo profano. Ele deu um passo hesitante para dentro do círculo e imediatamente o ambiente ao seu redor mudou. As paredes do armazém desapareceram, substituídas por um vazio infinito. O chão, antes sólido, agora parecia ser feito de vidro, refletindo um céu sem estrelas acima. E lá, bem à sua frente, a figura de Beatriz se materializou, mas ela não era mais a mesma. Seus olhos negros brilhavam com um ódio profundo e sua presença parecia sugar toda a luz e calor ao redor. "Você sabia que não podia escapar, Rafael", disse ela, sua voz carregada com o eco de inúmeras outras, como se não fosse apenas uma pessoa falando, mas uma legião. "Este lugar, ele nos devora. Alimenta-se de nossas falhas, de nossas culpas. Você não é exceção." Rafael tentou falar, mas sua voz falhou. Sua mente girava em um turbilhão de perguntas e medos. Ele deu um passo para trás, mas o círculo parecia manter-o preso, como se fosse uma jaula invisível. "Por que eu?" Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca e trêmula. "Porque você carrega o mesmo peso que todos os outros", respondeu Beatriz, sua voz impregnada de crueldade. "Não é sobre as vidas que você salvou ou perdeu aqui, Rafael. É sobre aquela noite. Aquela noite em que você era apenas uma criança, mas uma criança que tomou uma decisão que não podia desfazer. Eles sentem isso, Rafael. Eles sentem a culpa que você enterrou tão fundo dentro de si. E agora, você pertence a eles." A cada palavra, as sombras ao redor se tornavam mais densas, assumindo formas grotescas. Eram figuras humanas, mas distorcidas, corpos magros e contorcidos, olhos cheios de dor e bocas abertas em gritos silenciosos. Eles se aproximavam lentamente, cercando Rafael. Desesperado, ele vasculhou os papéis que ainda segurava, buscando algo que pudesse salvá-lo. Em meio às anotações, encontrou uma referência a um ritual. Era uma passagem confusa, mas mencionava uma oferta de verdade como a única maneira de quebrar o ciclo. Rafael não sabia o que significava, mas não tinha tempo para hesitar. Ele olhou para Beatriz, que agora parecia menos uma pessoa e mais uma extensão daquele lugar. "Se é isso que vocês querem, então tomem", disse ele, sua voz tremendo, mais determinada. "Eu matei meu irmão. Foi um acidente, mas a culpa, ela nunca me deixou. Eu carrego isso todos os dias, cada momento da minha vida.
Eu errei e eu sei disso. Mas isso não me define. Não pode me definir. Sua declaração ecoou pelo vazio, e por um momento as figuras hesitaram. As sombras pareciam recuar ligeiramente, e a luz fraca que emanava do círculo brilhou mais forte. Rafael sentiu um calor percorrer seu corpo, como se sua confissão tivesse criado uma brecha na escuridão. Mas Beatriz apenas riu, um som grotesco que reverberou pelo espaço. Você acha que pode se livrar deles tão facilmente? A verdade é que a culpa nunca desaparece. Ela é eterna, como nós. De repente, as sombras avançaram, engolindo o círculo e tudo ao redor. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés, e sua visão foi tomada por escuridão total. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao hospital. O relógio na parede marcava exatamente 4h15, como se nada tivesse acontecido. O necrotério estava vazio, os corredores silenciosos. Tudo parecia ter voltado ao normal. Mas Rafael sabia que não era verdade. Ao olhar para sua mão, percebeu que ainda segurava o prontuário de Beatriz. E ali, em letras trêmulas, uma mensagem que ele não havia escrito estava rabiscada. A culpa é só o começo. Ele saiu do hospital naquela manhã, mas nunca conseguiu deixar o peso daquele lugar para trás. As sombras o seguiam, não importa para onde fosse. E à noite, nos momentos de silêncio, ele ainda ouvia as vozes sussurrando seu nome. Após aquela madrugada terrível, Rafael tentou retomar a vida, mas o mundo ao seu redor parecia desmoronar. O hospital o afastou temporariamente, alegando que ele precisava de repouso após o trauma de sua primeira noite de plantão. Ele não discutiu. Na verdade, estava grato por qualquer distância daquele lugar amaldiçoado. Mas a paz nunca veio. Nos dias que se seguiram, Rafael percebeu que algo havia mudado dentro dele. O ar ao seu redor parecia sempre pesado, como se uma presença invisível o acompanhasse. Espelhos refletiam sombras onde não deveria haver nenhuma, e em noites silenciosas ele ouvia sussurros vindos de cantos escuros de sua casa. Eram vozes familiares, mas distorcidas, como se vindas de outro mundo. Passado 3 dias, já não suportando a ausência de paz impulsionado pelo medo, decidiu abandonar tudo. Enquanto arrumava suas coisas para tentar fugir da cidade, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor do hospital, insistindo para que ele comparecesse imediatamente. Algo grave aconteceu, disseram do outro lado da linha. Rafael relutou, mas algo em sua mente o forçava a ir. Talvez fosse o medo, ou talvez o senso de dever, mas ele sabia que não podia evitar o confronto final. Ao chegar ao hospital, o ambiente era diferente. Não havia movimentação de pacientes ou enfermeiros, e as portas de vidro deslizantes pareciam trancadas, mas cederam facilmente ao seu toque. O interior estava mergulhado em uma penumbra estranha, e o silêncio era absoluto. Rafael avançou pelos corredores vazios, o som de seus passos ecoando como tiros no mármore. Na recepção, sobre o balcão, havia um único objeto, o prontuário de Beatriz. Rafael o pegou com as mãos trêmulas e, ao abrir, seu coração parou. As páginas estavam preenchidas com detalhes que ele nunca havia contado a ninguém. Não eram sobre sua carreira ou seus pacientes,
mas sobre algo enterrado muito mais fundo. Cada folha trazia descrições precisas de sua infância, das noites em que ele se escondia no porão da casa de sua avó, onde encontrara aquele grimório antigo e empoeirado. Ele lembrava-se das palavras estranhas que mal conseguia pronunciar, dos desenhos grotescos que o fascinavam e o aterrorizavam ao mesmo tempo. Havia uma passagem, marcada por uma mancha escura, que falava sobre invocar forças para alcançar poder, para moldar o mundo à sua vontade. E havia instruções que, em sua inocência, ele seguiu. Os detalhes eram nauseantes. A noite específica em que ele, motivado por um misto de curiosidade e uma estranha compulsão que parecia não ser sua, atraíra seu irmão mais novo até o porão. A faca de cozinha que ele levara escondida, apenas para completar o ritual. O olhar confuso e assustado do irmão ao perceber que aquilo não era brincadeira. O sangue que nunca conseguiu esquecer, o grito que ecoava em seus pesadelos, e a sensação de vazio, como se algo terrível e invisível o estivesse observando, satisfeito. Rafael largou o prontuário como se ele estivesse em chamas, seu coração batendo violentamente. O impacto do objeto no balcão ecoou como um trovão, reverberando pelos corredores vazios do hospital. Ele cambaleou para trás, sentindo uma náusea insuportável. Era como se o prontuário tivesse arrancado suas memórias mais profundas e as exposto diante dele, cruas e dolorosas. Você lembra agora, não é? A voz de Beatriz ecoou do corredor escuro. Ela não precisava aparecer para que ele sentisse sua presença esmagadora. Foi naquela noite que eles o marcaram. Você achou que era apenas um jogo, que estava no controle, mas você não passou de um peão, Rafael, e eles nunca o abandonaram. Rafael caiu de joelhos, apertando a cabeça com as mãos, como se pudesse afastar as vozes e memórias que explodiam em sua mente. Ele nunca havia contado aquilo a ninguém, nem mesmo em seus piores momentos, nem mesmo a si mesmo. Você tentou esquecer. Tentou se redimir escolhendo salvar vidas. Mas não importa quantas você salve, Rafael, continuou Beatriz, agora surgindo das sombras. O sangue do seu irmão está em suas mãos e sempre estará. E agora eles vieram cobrar o que é deles. Rafael se virou lentamente e encontrou Beatriz novamente, mas desta vez ela não parecia um espírito atormentado. Vestia o uniforme de paciente, seu rosto sereno, mas seus olhos ainda eram dois abismos negros. Ela não se aproximou, apenas o observava com uma expressão indecifrável. "O que você quer de mim?" Rafael gritou, sua voz carregada de desespero. "Eu não quero nada", respondeu ela, sua voz agora calma, quase suave. "Mas eles querem." As luzes do hospital começaram a piscar violentamente e o chão tremeu. As sombras que Rafael tanto temia emergiram das paredes, tomando formas cada vez mais grotescas. Elas cercaram-no, murmurando em uma cacofonia de línguas antigas, enquanto Beatriz permanecia imóvel, como uma estátua. "Você tentou resistir, mas ninguém escapa", continuou ela. "Você é deles agora, assim como eu, assim como todos os outros." Rafael caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele não tinha forças para lutar mais. Tudo que sentia era um vazio esmagador, como se sua alma estivesse sendo arrancada de dentro de si. As sombras avançaram e ele fechou os olhos, esperando pelo fim. Mas o fim nunca veio. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao necrotério.
A sala estava limpa e organizada, como se nada tivesse acontecido. O relógio marcava 6h15 e os primeiros raios de sol iluminavam o vidro fosco da janela. Rafael estava sozinho, o prontuário de Beatriz ainda em suas mãos. Ele saiu do hospital naquela manhã, mas sua vida jamais voltou ao normal. Não havia explicação para o que havia ocorrido e ninguém acreditou em sua história. Ele abandonou a medicina, mudou-se para longe, mas as sombras o seguiram. Onde quer que fosse, o peso de sua culpa o assombrava. Os rostos do seu irmão surgia em seus sonhos, acompanhados pelos sussurros eternos de Beatriz e daquelas entidades que agora pareciam fazer parte de sua própria essência. Rafael percebeu que não era apenas um prisioneiro do hospital. Ele era um prisioneiro de si mesmo, condenado a carregar a culpa, o terror e a presença daquilo que o havia escolhido. E todas as noites, ao apagar as luzes, ele ouvia, sempre: "Bem-vindo de volta, doutor."